Dinheiro na mão é vendaval, na vida de um sonhador. É o que diz a letra da canção, de um ilustre sambista cantor. O dinheiro análogo à ambição causa tristeza e dor, pois torna um homem digno o mais ganancioso pecador. Por causa deste pedaço de papel, há até quem peça esmola. Uns pedem por necessidade, outros por falta de dignidade. Pior é quando a tentação acaba se tornando um ladrão e assalta com mão armada, chegando a matar um irmão. O dinheiro, quando aliado ao poder, nas mãos de um vil tirano, traz inserido o ópio maldito que acaba escravizando. Se perde toda a razão e o dinheiro converte-se em maldição. Destrói o que há de mais sublime, dirime o amor do coração. É como se fosse uma doença que exaure uma alma sem ter clemência, e aquele que dele se torna escravo, a si mesmo comete maior violência. Mas dinheiro não é de tudo tão ruim, relato sublime ele esconde, quando é usado para compartilhar, como aconteceu com certo conde, conhecido como Conde Zinzendorf, que foi um pai para os moravianos, investia ferrenho em enviar missionários e pouco se importou com os danos, sempre estendendo as mãos. Meu Deus, como ele sempre foi um nobre, mas por amor às almas, dizem que ele morreu pobre. Ó Deus, dá-me da sua riqueza, torna farta a minha mesa, para que através do meu tesouro eu invista com toda certeza. E quem sabe depois de estar rico, eu acabe vivendo como um pobre, e todos se refiram a mim como um homem nobre. Faça do dom que me deste o mais sincero e exponencial, ser análogo ao Conde Zinzendorf. Este sempre foi o meu ideal. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de oração, eu gostaria, não, melhor dizendo, eu vou ler, porque veio à minha mente um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, muito conhecido, versículo 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Eu, além disso, estava refletindo sobre o relato deste homem chamado, que todos chamam de Conde Zinzendorf. E é uma história bastante impactante, em que eu não vou adentrar muito nesta esfera, a não ser pelo fato de entender que ele deu de si em um local chamado Hermut, e ele, por amor a almas perdidas, por amor à obra de Deus, muitas vezes negligenciou da sua própria vida pessoal. Dizem que até mesmo perdeu a sua esposa priorizando a obra de Deus. Isso é algo que não é aconselhável, como também, segundo alguns relatos que eu li, ele casou pela segunda vez após ficar viúvo e acabou deixando-se levar por ideais de sua esposa, voltado para um certo misticismo. Mas o que está em conta agora, o que vem à baila, foi o que ele fez pelos moravianos em Helmholtz, acho que o nome é esse, quando ele, segundo dizem, ele viu um quadro muito bonito, eu esqueci o nome do artista que pintou esse quadro, e abaixo desse quadro havia um Cristo crucificado ou algo semelhante. E nesse quadro havia uns dizeres bastante impactantes, que testificavam-se o seguinte na legenda: isto eu fiz por você, e o que você faz ou fez por mim? Segundo o que eu li e os relatos,
Ele ficou tão impactado. E com o passar do tempo ele resolveu pegar a sua propriedade em Hermod e abrir e ceder para que os moravianos pudessem, os refugiados, pudessem se estabelecer naquele lugar, já que a perseguição era ferrenha. E não somente isso, o que mais me salta o coração é quando fala de missões. Eu vim de um meio neopentecostal que não abordava muito esse tipo de coisa. Mas, ironicamente, naquela época já meu coração era tão voltado para que a palavra de Deus fosse divulgada, a grande comissão. Como eu tenho uma empatia tão grande em relação a missões. E eu me sinto, infelizmente, um tanto manietado. Eu me sinto, como poderia dizer, engessado. Eu não digo que eu tenho vontade de ser um missionário para ir para terras perseguidas, enfim. Mas o propósito sincero do meu coração é que através daquilo que eu faço, que possa se tornar em suprimento. Eu costumo dizer que é pão para aqueles que vão. É o tal daquele que segura a corda numa ponta para que o outro possa descer até o buraco para resgatar uma vida. E eu sempre tenho pedido a Deus. Na atual conjuntura, principalmente em nossa nação, nós temos vivenciado, infelizmente, um evangelho tão materialista, onde celebridades são forjadas, onde as pessoas estão interessadas em se mirarem no espelho e esquecem de olhar pela janela quando tantas vidas, seja aqui em nossa nação, nos rincões dos nossos estados, porque não dizer no Nordeste, enfim, pessoas que estão longe, distante, numa idolatria ferrenha. Outro dia eu vi uma propaganda, me parece que é o Círio de Nazaré, uma idolatria, uma romaria, que não vem ao caso agora. E que dirá em países sectários, onde infelizmente, como a Coreia do Norte, como por exemplo no continente africano, onde o islamismo também exerce uma perseguição ferrenha a esses que são missionários. Não é muito diferente na China, onde o comunismo se torna uma arma algoz. Aqui, infelizmente, nós vemos tantos shows, nós vimos as pessoas se fazerem sobre o neon das luzes da ribalta, festivais e tudo mais, tão antagônico aos propósitos de Conde Zinzendorf. Quantos líderes, sem querer citar nome, tem carros, fazendas, aviões, andam cheios de guarda-costas e são pessoas que se tornaram totalmente, infelizmente, me perdoe, Senhor, supérflua. Eu sonho que o meu trabalho parece uma utopia, mas outro dia também eu estava lendo sobre Pedro, parece que não tem nada a ver. Pedro havia lutado, feito um louco, tentando conseguir pescar os seus peixes. E de repente, numa manhã, chega um homem que não era pescador. A origem dele era carpinteiro, porque era enteado de carpinteiro, e depois de algum tempo, de algumas palavras, vira-se para Pedro e diz: faça-te em alto mar, lance a sua rede. Pedro, que era conhecedor, foi criado, creio eu, no mar, um pescador exímio, labutou por toda uma noite, onde era mais silencioso e mais propício, e não conseguiu peixe sequer. Agora imagine durante o dia, criou que seria uma manhã. Imagine a multidão que cercava e o barulho, onde conseguiria peixe? Mas, no entanto, sobre as palavras daquele homem, ele lançou a sua rede. O propósito do meu coração é que eu venho lutando. E se eu colocar culpa nesse ou naquela igreja, nesse ou naquele sistema, eu estarei, de certa forma, dirimindo a soberania de Deus na minha vida. Tudo tem um tempo e Ele tem um propósito para todas as coisas. Eu costumo dizer que Deus foi bom ao livrar-me de mim mesmo, porque se Ele tivesse me levantado com os talentos que me foi dado, sabe lá se eu não seria também outro que ficaria olhando para o espelho, ao invés de ser análogo ao Conde Zinzendorf, porque esse é o desejo do meu coração. Eu imploro a Deus que eu prefiro a terra fria da sepultura, que eu mude de ideia. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma?
Do que adianta eu estar em conferências com ternos caríssimos, carros caríssimos, nada contra, cada um usa aquilo que quer, indumentária que quer. Mas enquanto tantos missionários que abandonaram uma vida até tranquila que poderiam ter e passam por privações, provações, e eu juntando meu tesouro para ser enterrado junto comigo, ou melhor dizendo, se fosse pelo menos enterrado, porque da terra nada se leva. Enfim, eu peço a Deus que assim como Pedro que labutou e não conseguiu, mas depois sobre as palavras de Deus. Hoje, infelizmente, nós vimos tantas pessoas que são tão distantes, com discursos tão torpes, tão, por que não dizer heréticos. Não adianta apenas falar de Deus. É necessário um evangelho idôneo, sublime. Um dos erros, segundo eu li sobre o conde Zinzendorf, que deixou-se influenciar por sua esposa. Mas graças a Deus, Deus tem me mantido num deserto, para que esse evangelho, ainda que simples, porque não sou teólogo, mas que eu saiba vivenciar o verdadeiro e puro cristianismo, e que minha obra não seja conhecida apenas pelos homens, mas acima de ser conhecida pelos homens, seja conhecida pelos missionários. Como minha alma sonha em ser pão para alimentar aqueles que estão perdidos, ou melhor dizendo, estão chafurdados nos rincões, passando por perseguições e necessidades. Ah, Deus, torna-me análogo ao conde Zinzendorf, mas sem influências negativas.